Olá, tudo bem com você? Meu objetivo aqui hoje é mostrar para todos qual é o conceito de propriedade. E o conceito de propriedade ele não está no Código Civil. É um conceito constitucional. O que existe em verdade é um duplo estatuto da propriedade. A propriedade ela é garantia e a propriedade ela é acesso. É assim que ela deve ser compreendida. A propriedade ela é garantia quando você vai lá no artigo 5º, inciso 22, que diz é garantido o direito de propriedade. Essa ideia do direito de propriedade é um direito fundamental individual. É a ideia liberal da propriedade, como uma liberdade negativa de você, proprietário, titular, não ser objeto de coerção por terceiros. Então é um direito de garantia a uma não intervenção no seu espaço de liberdade, tanto por parte do Estado como por parte de terceiros, ou seja, o erga omnes. Esse que é o rule of law, esse que é o império do direito, em forma e substância. Ou seja, quando se fala de propriedade, nós temos a ideia de uma garantia individual, porque a propriedade é o local onde você forma a sua intimidade, onde você desenvolve seus direitos da personalidade, onde se constrói as relações familiares. Só que quando a Constituição ela se refere à propriedade como garantia, ela transcende a ideia da garantia individual, pois alcança também a ideia de uma garantia institucional. Garantia institucional no sentido de que a propriedade ela se confunde com a livre iniciativa, com a ordem econômica do mercado. A propriedade, ela transmite a convicção da segurança jurídica. E em países que têm um ordenamento jurídico funcional, é através da propriedade que se realiza o trânsito de titularidades. O Guido Calabrese, ele sempre disse que em ordenamentos jurídicos que funcionam de maneira correta, estabelece-se a property rule, a regra da propriedade. Porém, em ordenamentos jurídicos disfuncionais, em que as regras não são claras, em que as instituições não são sólidas, as pessoas esquecem a property rule e vão para a liability rule. Ou seja, elas preferem a responsabilidade civil do que a propriedade. Elas utilizam o que é seu, elas preferem violar o ordenamento jurídico, apostando a posteriori em uma decisão judicial a respeito da violação dos direitos de propriedade. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que, se essa é a noção de propriedade sob o aspecto da garantia individual e propriedade como garantia institucional, a propriedade, mais recentemente, ela também é uma terceira forma de garantia. É uma garantia de um patrimônio mínimo, ou seja, a propriedade, normalmente, ela é vista como um valor. E os valores, eles são sempre afetados aos credores. Sempre quando há um débito e esse débito ele não é objeto de cumprimento, a responsabilidade surge porque aquele patrimônio é sequelado em favor dos credores. Só que a ideia mais recente que nós temos é que existe uma parcela do seu patrimônio que não está reservada aos credores, ela está sim afetada à sua dignidade. Ela está reservada à necessidade de um mínimo existencial. Essa é uma outra garantia que surge da ideia constitucional amplíssima de propriedade. Daí que se fala da impenhorabilidade do bem de família, e daí também que nós falamos hoje de uma certa personalização de um direito de propriedade, através de uma regra de proporcionalidade que impede intervenções excessivas do ordenamento jurídico sobre o direito de propriedade. Porém, o que eu disse no começo, a propriedade constitucional ela segue um duplo estatuto, ela não é apenas garantia, ela é acesso. Porque o artigo 5º caput da Constituição, quando ele fala é garantido a qualquer brasileiro o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ele já não mais está falando em direito de propriedade, em sim direito à propriedade. É diferente. Já não se trata mais de uma ideia de conservação de bens.
de apropriação de bens por um titular com base na sua liberdade econômica, não. Nós já entramos aqui na segunda dimensão de direitos fundamentais, na ideia de uma igualdade material. Já nos aproximamos de um Estado democrático de direito. E o Estado de direito, democrático de direito, ele não é um Estado de conservação de bens. Ele é um Estado de transformação sobre direitos fundamentais. Então, no direito de propriedade, como garantia, falamos do ter. No direito à propriedade, adentramos no vir a ter. Já não se trata de excluir terceiros, não. Agora se pensa num direito de qualquer brasileiro de não ser excluído. A ideia já não é mais um direito de proteção, uma eficácia negativa de abstenção de terceiros. A ideia é um direito promocional, uma eficácia positiva na qual a propriedade se torna um instrumento para uma vida digna. E assim, com essa conjugação de direito de propriedade com direito à propriedade, surge uma funcionalização da propriedade. Porque as situações patrimoniais, elas se curvam às situações existenciais. Como síntese, eu posso dizer, hoje, 2021, direito de propriedade é um sistema confiável, um sistema jurídico claro que garanta as regras do jogo. Regras que atendam ao mercado e às pessoas. Mas não basta a regra do jogo ser limpa quando não há qualidade dos players, quando a qualidade dos jogadores é deficitária. E aí entra o direito à propriedade. Ou seja, o que nós precisamos no ordenamento jurídico brasileiro é de instituições confiáveis, mas de uma democratização do acesso, de uma universalização das titularidades com iguais condições de oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Para maiores esclarecimentos sobre esse ponto, vocês podem ir lá nos conceitos fundamentais de direito civil, na minha 12ª aula, lá no YouTube, onde eu falo bastante disso. Ok? Grande abraço para vocês.